Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa, mais um episódio do nosso programa Unsere Familie in der Küche. Esse projeto tão bonito que a gente fala sobre a cultura alemã e aqui no nosso programa, principalmente sobre a gastronomia, né? Que a gastronomia está no coração de todo mundo. A gastronomia alemã, ela é trazida pelas avós que são responsáveis em passar essa cultura da comida, do bolo, do biscoito para os seus netos e assim vai se passando de geração em geração. Hoje, um programa muito especial para mim, porque a gente escolheu fazer biscoito e todo mundo sabe que eu tenho uma biscoiteria. Então, para mim, hoje, o programa ainda é com mais amor. É sempre com muito amor, mas hoje é com carinho e é com carinho de vó que eu trago para vocês essa receita. O que eu queria dizer para vocês, né? A gente tem falado do Café und Kuchen. Essa nossa primeira temporada é Café und Kuchen. Mas a hora do café também pode ser com biscoito, né? Aquela hora de tomar o café com a avó, de tomar o café com a família. Sempre tem um pedaço de cuca. Mas o alemão, como é muito exagerado e sempre tem fartura na mesa, coloca um biscoitinho junto com o bolo, né? Com a cuca, com o Apfelkuchen, com o Käsekuchen, com o Wurstkuchen. Então hoje a gente vai falar de biscoito. E a receita que eu trago para vocês é muito especial, porque quando eu resolvi abrir a minha biscoiteria, eu fui para a Alemanha aprender um pouco mais sobre biscoitos. Eu já tinha, né, o conhecimento que eu adquiri com a minha avó, né, dos biscoitos da família. E quando eu resolvi então abrir a biscoiteria, eu fui para a Alemanha ficar lá uma temporada para aprender mais biscoitos. E a primeira receita que eu aprendi lá, com uma senhorinha, amiga do meu pai, que abriu a sua casa para me ensinar, é essa receita que eu vou ensinar hoje, o Buttergebäck. O Buttergebäck, ele sempre está na mesa dos alemães, ele sempre faz parte daquele mix de biscoitos no Natal. Aquela latinha de biscoito que a gente recebe dos vizinhos, daquela senhora querida da comunidade, sempre dentro dessa latinha, desse mix de biscoitos, tem o Buttergebäck. Ele é fácil de fazer e tem um aroma e uma textura inigualável. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, vamos à receita. O que a gente precisa para fazer o Buttergebäck? O que é butter? Manteiga. Buttergebäck é o legítimo biscoito de manteiga. Então a gente precisa primeiro de manteiga, né? Vamos lá. 250 gramas de manteiga, 500 gramas de farinha, 250 gramas de açúcar, 2 ovos, 1 colher de rum, uma ponta de faca de canela. Ponta de faca, sim, é uma unidade de medida utilizada muito nas receitas alemãs, eu vou mostrar para vocês. E casca de limão, a gosto. Eu coloco um inteiro porque eu adoro. O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma batedeira, tá? Eu tenho esta batedeira aqui, que é uma batedeira planetária, super sofisticada, mas não precisa ser nesta batedeira. Se vocês tiverem uma batedeira dessas, vocês vão utilizar o batedor em forma de raquete, tá? Que é esse aqui. Esse aqui. Sempre quando a gente faz biscoito, preferivelmente a gente utiliza o de raquete. Não tem raquete, não tem problema, não faz mal, não é por isso que a gente não vai fazer biscoito. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma espécie, um creminho com os primeiros ingredientes. Então, vocês vão fazer esse creminho com a batedeira normal, à mão mesmo, e depois vocês vão agregar a farinha, tá? Exatamente da forma que eu vou fazer aqui. Só que quando vocês agregarem a farinha, se vocês fizerem com a outra batedeira, vocês vão agregar ela com a mão, tá? É a única diferença.
Então, primeiro a gente vai colocar a manteiga. A manteiga, ela tem que ser em temperatura ambiente, tá? Ambiente quando for verão. Quando for inverno no Rio Grande do Sul, aí a gente vai colocar um pouquinho no micro-ondas. A gente chama de ponto pomada. É quando ela fica assim, tipo uma pomadinha mesmo, tá? Então, assim que a gente quer. A manteiga em temperatura ambiente ou então em ponto pomada. Vou colocar aqui na batedeira. Aí a gente vai colocar o açúcar com a casca de limão já incorporada no açúcar. 2 ovos. O rum. A ponta de faca de canela. Uma ponta de faca. É isso mesmo. Dá uma pitada grande assim. Fica entre uma colher e uma pitada. Mas eu boto um pouquinho mais. E aí a gente vai bater até formar um creminho. Gente, foram todos os ingredientes, com exceção da farinha. Bate até ficar um creminho. Ficou um creminho uniforme, é hora de agregar a farinha. Então, neste momento, quem tem a outra batedeira, larga a batedeira, coloca o bowl na bancada e agrega a farinha com uma colher e depois com a mão. A gente vai colocar tudo na batedeira. E neste momento também a gente precisa cuidar. A gente bate um pouco a farinha. Não pode farinha no biscoito, nunca se bate muito, porque a gente não quer que o glúten da farinha seja ativado, porque aí o biscoito vai ficar torto, o biscoito vai dar bolha. A gente não quer nada disso. Então, coloca a farinha, agregou, ficou uniforme a massa, para de bater. Vamos bater também aos poucos para essa farinha não voar na nossa cara. Põe a metade da farinha. Mexe um pouquinho. Bate devagar. Coloca o restante. Bate devagar. Quando não tiver mais perigo da farinha voar, aí a gente pode dar uma acelerada na batedeira. E aí pronto, misturou a massa, tá homogênea, para de bater. Ponto da massa é esse aqui, ó. Não gruda mais das mãos, ó, não gruda mais nas mãos. Mas ainda tá bem molinho. Esse é o ponto da massa. Vocês vão entender melhor agora que eu vou colocar na bancada. Então agora a gente vai trabalhar essa massa. O que a gente vai fazer? Nós vamos abrir a massa. Primeira coisa, a gente tem que pegar assim, ó. A gente vai só sujar a bancada com farinha e juntar a massa na bancada. Olha que massa maravilhosa. Vou sujar mais um pouquinho. Olha que massa maravilhosa. Uma massa perfeita. Para abrir, eu vou contar o segredo de abrir a massa para vocês, tá? Quando eu aprendi essa receita lá na Alemanha, com a Frau Ziegler, que é uma fofa que abriu a sua casa para me ensinar, ela abriu a massa, colocou na geladeira, abriu a massa, e aí ela pegava uma faquinha assim para tirar o biscoito da bancada, com todo cuidado. A gente faz diferente, tá? A gente já tem um processo um pouco mais avançado. Ela tinha uma faca, gente, que ela abriu um gavetão assim, pegou aquela faca, furungou aquela faca e disse assim: essa é a faca da minha Ua Großmutter. Era uma faca de prata, bem fininha.
E ela disse, nós vamos usar essa faca para te dar sorte no Brasil, porque ela sabia que eu viria para abrir a biscoiteria. Nós vamos usar essa faca para te dar sorte no Brasil. Großmutter é a tataravó dela, então ela já herdava aquela faca há anos, né? E aí a gente utilizou aquela faca e eu até hoje me arrepio quando eu conto essa história. Mas a gente vai fazer diferente, a gente vai abrir essa massa entre 2 plásticos, então a gente precisa ter um plástico daqueles que aqueles quando a gente compra verdura no supermercado que a gente utiliza para colocar verdura. Esse tipo de plástico. A gente abre ele, coloca a massa, eu vou usar um pedaço menor hoje, tá? Não vou fazer toda ela. Entre 2 plásticos, um pouquinho de farinha, muito pouco, tá? Quanto menos farinha a gente agregar agora nessa massa de biscoito, melhor. A gente não quer ficar agregando farinha, porque ele vai deformar se a gente fizer isso. A gente vai abrir essa massa entre 2 plásticos, entre 2 folhas plásticas. E a gente vai utilizar um nivelador, que é uma madeirinha que eu utilizo, que tem meio centímetro mais ou menos, tá? Pra gente nivelar, para os biscoitos ficarem todos do mesmo tamanho. Ai, Nêmora, o que eu posso usar para nivelar? Régua. 2 palitinhos de churrasco a gente pode utilizar. O único cuidado que a gente tem que ter é para que o rolo não escape da madeirinha, tá? E se vocês não quiserem usar nivelador, não tem problema também, usa sem nivelador. Vai ficar um pouquinho diferente a pontinha, mas isso vocês podem ir controlando. Dão uma amassadinha nela, assim, e abram a massa. Eu aprendi a fazer essa massa assim. Esta bolinha aqui vai para a geladeira, depois volta e a gente abre ela gelada, mas é muito pior, é mais difícil de abrir. Então hoje eu abro ela primeiro, num tamanho que caiba na minha geladeira. E levo ela aberta para a geladeira. Ó. Coloco ela num tabuleirinho qualquer. Vou até cortar aqui para caber melhor, porque ela tá maior que o tabuleiro. Numa forma, gente. E vai para a geladeira, tá? Pode se fazer dessa outra forma que eu falei, mas assim é muito mais fácil, porque ela vai vir geladinha. E quando eu cortar ela, ela não deforma. Eu coloco direto na forma e asso ela geladinha. Ela vai ficar perfeita, tá? Então, dessa forma eu faço. Vai para a geladeira por meia hora. E aí a gente vai cortar o biscoito e colocar na forma, que eu já mostro para vocês. Então, depois dos 30 minutos, a massa vai vir assim, ó, geladinha, ó. Geladinha. E aí a gente vai cortar essa massa com os cortadores no próprio plástico. O plástico, quer dizer, só o de baixo, né? A gente abre aqui, pega cortadores de vários tipos, né? De vários tipos. E corta. Ela vem junto, ó, gente. É muito fácil. Ela vem junto. E aí, ó, a gente coloca aqui, ó. Deixa um dedinho de distância entre um e outro. Ó. E quando ela não vem, como é o caso daqui, ó, aí a gente só tira ela por aqui. E aí a gente pode utilizar vários formatos. Estrelinha,
no Natal, né? Estrelinha, lua, pinheirinho, vários formatinhos bem lindos. Aí, pessoal, uma coisa importante, né? Tudo bem, aí a gente trouxe aquele tabuleirinho da massa aberta e agora esse aqui, o que que eu faço? Eu vou amassar e aí vou abrir ela geladinha do jeito, porque ela ainda tá geladinha. Eu vou abrir ela de novo da mesma forma que a gente fez, só que ela vai estar geladinha, tá? Então é a mesma coisa, continua fazendo da mesma forma até acabar a massa. Se a massa ficar muito mole, aí abre ela e coloca ela um pouquinho na geladeira de novo e começa o processo novamente, certo? Aí antes de assar, a gente vai colocar uma geminha com ovo, com leite. Uma gema com um pouquinho de leite, tá? Tipo meia xícara, pouquinho menos de meia xícara de leite para um ovo. E aí a gente vai pincelar em cima de cada um dos biscoitinhos, ó. Isso vai dar um toque tão bonitinho. Vocês vão ver depois. Uma finalização linda, vocês vão ver. Agora nós vamos assar em 180 graus por aproximadamente 11 minutos, tá? 10, 11 minutos. E aí eu sempre falo a mesma coisa, cada forno é um forno. Então vocês vão deixar 180 graus, deixem 10 minutos e aí vão vendo se precisa mais. Só não deixem 15 minutos, porque talvez o teu forno seja mais forte que o meu forno e precise menos. Aí vai queimar o biscoito e isso a gente não quer. Então sempre ter muito cuidado. Coloca um pouco menos e olho nos biscoitos, certo? Vamos pro forno. Então, pessoal, a caramelização do biscoito fica assim, ó. Primeiro, o efeito do ovo, né? Olha como fica bonito o efeito do ovo, né? Ele dá esse marronzinho, esse douradinho em volta. E segundo, eu queria que vocês vissem caramelização, ó. Ele tá pronto quando ele fica assim, marronzinho embaixo. Tá vendo? Assim a gente vê bem o ponto que ele deve estar. Porque aquela dúvida do forno, né? Se um forno é mais potente que o outro. Assim que ele deve estar, ó. Exatamente assim, essa coloração, essa caramelização. Aí o biscoito tá pronto. E aí eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Uma forma diferente de vocês finalizarem esse biscoito, que é um pouquinho de açúcar confeiteiro com numa peneirinha. A gente vai polvilhando ele e aí a gente tem dois tipos de acabamento. A gente fica com aquele acabamento do ovo, né? O acabamento do ovo e a gente fica com o acabamento do açúcar. E o açúcar não cai, vocês não precisam se preocupar com nada disso. Aí, gente, vou buscar uma coisinha. O nosso café, o Kuchen, também tem Plätzchen. Porque Plätzchen é biscoito em alemão, uma delícia. E aí também a gente pode fazer aquele belo presente quando a gente vai visitar alguém e colocar num pote, os biscoitinhos num pote, bem lindo.
E quando alguém nos convida para tomar um café com um pedaço de bolo, a gente pode chegar com um pote cheio de biscoitos, porque aí eles vão estar dizendo que a gente é bem-vindo na casa deles e a gente vai estar dizendo que a gente tem muito carinho por eles, porque dentro de um pote cheio de biscoito tem muito mais do que só ingrediente de qualidade. Ele tem também carinho e afeto de vó, porque são as avós alemãs que são as responsáveis em passar essa tradição do biscoito, a tradição do bolo, a tradição do café und Kuchen para os seus netos. E eu falo isso com muita emoção, porque a minha avó fez isso da melhor forma como ela pôde fazer. Então, eu te espero no próximo programa. Fico emocionado, fico realmente emocionada. Eu te espero no próximo episódio do programa Unsere Familie in der Küche. O que será que a gente vai ter? Tu já está curiosa? Eu prometo que vai ser uma delícia.